Não estão defendendo contra ou a favor, não estão argumentando nada em relação a isso. Isso está até na coluna de curiosidades. Curiosidade. Uma curiosidade que tem que despertar a inteligência, o raciocínio. Em 70 septilhões de mundo, de estrelas, cada um com seus sistemas planetários, o Criador fez tudo isso para, no fim, 4 bilhões de anos, pouco mais de 4 bilhões atrás, ou seja, 14 bilhões de anos depois da criação toda, ele então pensava, vou criar isso que está aqui. Esse micróbio, isso é um micróbio, isso é como comparar um grão de areia com o Sol, o que significa a Terra. Na nossa galáxia, é como comparar um micróbio com o Sol. Então, depois fez esse micróbio aqui, esse átomo aqui, para dedicar aqui toda a desgraça da própria existência de Deus. Porque, olha, 90 e poucos por cento, 99 para não dizer os 100%, 99% da humanidade que está aqui é muito mais tendente a Satanás do que a Deus. É muito mais tendente. Então, olha a complicação que Deus criou. À luz de uma vida só, explicar que só esse planeta é habitado. Olha a desgraça, a situação calamitosa que Deus criou para Ele próprio. E uma outra pergunta. Se a humanidade tem uma encarnação só, todos os 6 bilhões e 700 milhões de habitantes que estão aqui têm menos de 100 anos. Com honrosas e poucas exceções, quem passa de 100 anos. Mas essa humanidade tem menos de 100 anos de criada. Vejam perguntas que incomodam. Deus ainda não aprendeu a criar alma melhor para botar aqui? Está nesse período todo de humanidade criando esse inferno que está aqui, aumentando os exércitos do mal, de Satanás, do demônio? Deus ainda não teve uma ideia de melhorar isso, a criação? Porque se tem menos de 100 anos, ele criou há menos de 100 anos. Ele está criando hoje, agora. Por que não está mandando espíritos melhorados? É de propósito? É só para eles virem para cá e servir a Satanás, ao invés de servir a ele? Qual é a lógica que isso tem? Vocês fariam isso se fossem deuses? Então eu chego a essa conclusão rapidamente com vocês. Se vocês não fariam dessa forma, como é que vão continuar achando que Deus está fazendo? Tem aí uma lei que está pegando aí agora, está sendo muito comentada no Brasil, que é a lei da proibição da palmada. Os pais não podem mais bater nos filhos. Proibida a palmada. E isso está sendo um toque de civilização, um toque de civilidade, um toque de melhora social e até moral. Sim, não pode espancar as crianças, botar a ponta de cigarro nas criancinhas que cometem determinados erros. E, no entanto, deixando essa lei nobre de lado, todo mundo aceita a outra, de Deus, que nos vai torturar eternamente se nós não seguirmos a cartilha daqueles que estão ensinando Deus dessa forma. É claro que eles estão ensinando outro Deus, não é o Deus criador de todas as coisas, não é a inteligência suprema, a causa primária de todas. Não, esse Deus que se prega aí das religiões é outro, é um Deus pior que os homens. É um Deus que não é inteligente, porque se fosse, já tinha mudado a criação, porque depende dele. Ele inferniza isso aqui e depois pega 99% disso aqui, manda para a tortura eterna. Tem que alertar a Deus de que já tem uma lei que proíbe a palmada nas crianças. Senhor, o senhor vai continuar nos mandando para torrar no inferno eterno? Sermos torturados eternamente? Como um telespectador mandou um e-mail dizendo que nós aqui, eu, Valéria, Kardec e todos mais, estaremos com Hitler, estaremos com Barrabás, estaremos com Satanás lá intimamente ligados, tendo orgulho, a honra de ouvir Deus falar: afastai-vos de mim, ó filhos do demônio. Nada é dele, ele é que nos botou nessa fria, à luz de uma única vida. Agora, concebam a reencarnação. Não é invenção de espiritismo, não. Isso é tão velho quanto o mundo, porque isso está na essência do ser, na essência da criação. Ou seja, o amor de Deus ampliado a todos os limites de se considerar ou de se proporcionar a perfeição para todos. Não é o que os pais humanos querem para os seus filhos? A perfeição, a melhora em todos os setores, não é? Qual pai que tem limitações negligentemente, ou que não faz porque não quer, o bem para o seu filho? Cria oportunidade para o seu filho. Qual é o pai que pegaria o seu filho e colocaria vivendo numa favela,
podendo ele colocar esse filho vivendo num meio de moralizado, no meio de estudo, no meio de segurança, no meio de honestidade, onde se aprende um bom caráter, a ter um bom caráter. Qual é o pai que, podendo escolher por um lado bom, enfiaria seus filhos num lado mau? Nenhum, não é? Nenhum. E como é que aí continuaremos aceitando que Deus faz isso negligentemente, joga essa massa de almas aqui, criadas recentemente, para continuar repetindo os mesmos erros do passado? Isso é para que todos vocês reflitam também. Isso não interessa se é ou não é do Espiritismo, por acaso é, mas se não fosse, também deveria ser aceito, pela lógica e pelo bom senso. Eu pergunto para vocês, vocês têm que ficar dando satisfação a quem? Ao presidente do centro espírita? Não. Ao médium, ao guru, ao dono da igreja, ao papa? Nada. Tem que dar satisfação à própria consciência e a Deus. Essa é a nossa função, esse é o nosso papel no planeta Terra, nos autoconhecer para nos autocorrigir com nossos próprios recursos, por si próprio, com bom senso, com inteligência. Esse é o nosso papel na Terra. Não precisamos ficar agarrados à igreja, a centro, a templo, nada disso. Nós temos sim que conhecer a verdade, nos conscientizar. Ainda mais quando diz a verdade está aqui, aí danou tudo. Claro que não pode se dizer isso. Nós estamos dizendo para vocês analisarem aqui o Livro dos Espíritos. Analisem, Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Já disse aqui que o resto não é para se acreditar. Estudem aqui, conheçam o verdadeiro para depois não serem contaminados pelo falso. Eu tenho até dado um exemplo, se você pegar uma nota de R$100, dessa que vocês têm aí no bolso, tá? Hoje é sábado, dia de fazer compras e tal, então pega dessas 8, 10 notas que vocês estão na carteira aí, tirem uma de 100 e olha e lê, vê a nota, está escrito R$100, mas se vocês observarem que esse 100 está escrito com S, eu pergunto para vocês vão precisar pegar a nota e ficar examinando se tem marca d'água, se o papel é verdadeiro ou não, se tem ranhuras ou não? Você já eliminou o problema. Se você pegou e está escrito 100 com S, já a nota é falsa. Não precisa perder tempo com isso. Por isso, a gente não tem outra recomendação senão a de conhecerem o verdadeiro. Para vocês não precisarem ficar procurando 100 com S, ou ao invés de R$100 com C, mas com real, R$100, não precisam procurar essas tolices. Leiam, estudem, analisem e conheçam o verdadeiro. Que aí vocês estarão seguramente entendendo estas maravilhas que nos orientam, que nos dão segurança, que nos dão independência, que nos dão autonomia, de nós por conta própria estarmos amando a Deus e compreendendo que devemos nos corrigir para fazermos parte da família de Jesus, que foi um irmão nosso mais velho, um espírito criado por Deus como nós, mas que fez a sua perfeição antes mesmo de surgir a terra. Deus já tinha conquistado Jesus já tinha conquistado a sua perfeição em processo de reencarnação anterior à formação do próprio planeta Terra. Como bilhões, septilhões de espíritos espalhados pelo universo, antes mesmo da formação da Terra, já tinham atingido o grau de perfeição atingido por Jesus. Então, compreendendo estas maravilhas, compreendendo de que Jesus foi realmente o Espírito mais perfeito que aqui já esteve, mas não o Salvador, o mais perfeito, o melhor professor que nós já tivemos, porque ensinou o caminho reto e o caminho mais curto, o melhor professor, o melhor mestre que aqui já esteve, compreendendo isso, nós cumprimos o nosso papel na vida. Vamos viver a vida normal, vamos ser normais, vamos admitir nossos erros para conseguirmos corrigi-los. Porque se não admitirmos, se acharmos que estamos salvos e resolvidos, nós vamos continuar perdendo a grande oportunidade que a reencarnação nos dá de nós avançarmos mais rapidamente. Conhecendo, portanto, estas maravilhas que estão conjugadas num processo de 5 princípios: existência de Deus, existência e sobrevivência da alma imortal, pluralidade das existências, para essa alma voltar várias vezes em vários corpos diferentes e continuar o processo de aperfeiçoamento de si própria, reencarnação, mundos habitados em diversos planetas, como a Terra, diferente da Terra, isso não importa a situação do objeto o cósmico universal, mas nós, inteligência, lá nos manifestaremos, de acordo com a necessidade e com a graduação da nossa evolução.
com a possibilidade de eterna comunicação entre todos nós, encarnados e desencarnados.